Hoje eu quero falar com você e realmente falar, porque nós vamos falar sobre a boca de uma forma que você nunca viu ou se viu, vai saber coisas maravilhosas. Está comigo hoje a doutora Adriana, que é dentista antroposófica. Então, você vem aqui com a gente que você vai amar. Adriana, obrigada por você ter aceito, ter vindo lá de São Paulo, estar aqui com a gente nesse dia, né? E seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade por falar sobre a odontologia antroposófica, que é algo tão especial e ainda muitas pessoas não conhecem. Então, agradeço muito o seu convite. Bom, a gente está começando sempre com uma sinergia quântica. Aqui nós temos 8 vidrinhos. E intua no seu coração um número para a gente abrir esse campo energético. 6. 6. Vamos trabalhar com... Vamos ver aqui. Com a energia do dia de hoje, que é o dia de Mercúrio. Então, abrimos esse campo energético para que a gente possa ajudar com informação e conhecimento para todas as pessoas que nos ouvem. Bom, como é a primeira vez, e você sabe que vai vir aqui muitas, né? Sim. Eu preciso primeiro perguntar como que foi esse caminho seu, né? Para chegar na odontologia, provavelmente clássica primeiro, né? E como foi esse caminho de encontrar uma odontologia antroposófica? Bom, eu sou formada há 26 anos. Eu trabalho com ortodontia e odontopediatria. E sempre trabalhei assim, por um pequeno tempo, trabalhei com a odontologia acadêmica. E conversando uma vez com uma paciente, com uma criança, perguntei para a mãe onde ela estudava. E a mãe falou, estuda numa escola Waldorf, você conhece? E por 15, 20 minutos, ela contou que era uma escola Waldorf. E aí, no momento, foi assim muito claro, eu falei assim, quando eu tiver um filho, vai estudar lá. E eu nem tinha intenção ainda de filhos. Sim. E depois, quando meu filho nasceu, eu precisava de um pediatra. A pediatra que eu tinha escolhido não estava na cidade. Falei, bom, liguei para uma outra conhecida. Falei, me dá o telefone do médico da escola. E era um médico antroposófico. Então, eu entrei na antroposofia. Eu falo que a maternidade me trouxe 2 presentes. A escola Waldorf e a medicina antroposófica. E eu entrei por aí. Então, depois vieram os cursos, todas as palestras, e aí fiz toda a formação. Né? Primeiro, a gente faz uma formação de antroposofia geral para todos os profissionais da saúde, e depois fiz parte da medicina e depois da odontologia. Foi por aí, foi pelo filho. Geralmente são eles que trazem para a gente são os mesmo, presentes, né? As são transformações. Eu sempre digo que a gente acha que a gente está ensinando os filhos, mas acho que o caminho é o contrário, né? Sem dúvida. É a necessidade deles que nos traz transformação, né? Para mim o caminho foi muito parecido também. E o que seria essa diferença de você ter um olhar antroposófico para a boca? A antroposofia, é legal a gente falar o comecinho. Sim, isso. É um estudo, na verdade, é um conhecimento do homem. Um conhecimento não só como a gente conhece de matéria, mas um conhecimento espiritual, falando de uma forma bem simples. Então, quando você vai tanto para a medicina como para a odontologia, a gente fala que a gente tem uma visão ampliada do ser humano. Então, eu não percebo só o corpo dessa pessoa, percebo as emoções, as sensações, tudo que está participando daquele movimento. Então, eu não vejo uma doença, por exemplo, uma cárie, como uma simples cárie. Então, o que tem atrás para essa pessoa estar mostrando essa cárie? Consegue entender? Sim. É ampliar a visão da doença para você tratar o ser humano como um todo. Até porque, me corrija se eu estiver errada, né? A cárie, às vezes, ela é recorrente, né? Você trata e ela acaba voltando naquele mesmo dente. E, né, sei lá, isso deve ter algum olhar, né, para isso. O que acontece muitas vezes vem uma criança com cárie e você trata, ensina a escovar, dá toda a orientação. Daqui uns meses volta com cárie. E essa mãe fala assim, mas doutora, eu escovo, eu passo fio. E eu realmente acredito que ela escova e passa fio. Mas por que essa recorrência? Então, não adianta eu tratar mais um dente, mais 2 dentes, que essa criança sempre vai vir dessa forma. Então, aonde a gente vai atuar para que isso não aconteça? Essa é a diferença.
Tá, e aí o caminho para isso é olhar o ser como um todo, né? O ser como um todo. E estaria naquela tríade da antroposofia do pensar e do sentir e do querer? Uma parte, sim. É? Então, assim, na antroposofia, nós podemos ver o ser humano de algumas formas. Sim. Uma das formas é a trimembração. Então, o que a gente fala? Esse sistema é o neurosensorial, onde está o nosso pensar. Esse sistema rítmico, onde está o nosso sentir. E o metabólico motor, onde está o nosso querer. A cabeça a gente também pode trimembrar. Isso eu não sabia. Podemos trimembrar. Nossa, eu sempre conhecia essa trimembração, né? Do pensar e do sentir e do querer, mas não sabia da cabeça. Isso eu acho fantástico a gente falar. E a gente pode fazer de duas formas. Como? Pensar, sentir e querer. E aqui depois a gente pode falar sobre bruxismo, porque quando bruxismo é o ato de ranger. Está ligado nessa região do querer, mas lá dentro da boca a gente pode distribuir o arco, os dentes, como também os da frente, os anteriores, pensar, sentir, os caninos, e atrás os molares, querer. Então, o que acontece? Tem essa parte da trimembração, mas uma criança pequena, a gente também pode falar sobre a constituição física. Então, você sabe que a antroposofia divide a vida em setênios. Do 0 ao 7, a gente consegue perceber a criança pela sua constituição. Então, você entra numa sala de aula, por exemplo, e tem aquele bem miudinho, magrinho, bem durinho, sequinho. Se você conversar com essa criança, é aquela que quer saber de tudo, quer explicação de tudo, tudo tem que ter uma lógica. Então, essa criança é muito neurosensorial. Mas ela fica tão sequinha, que isso pode reverberar nos nossos dentes. Como assim? O esmalte é a parte que a gente tem mais endurecida do nosso corpo. Uau, o esmalte? É o esmalte. Ele é 96% inorgânico, quer dizer, ele é quase sem vida e bem durinho. Essa criança que resseca, ela consegue fazer esse esmalte se tornar ainda mais duro e friável. Então, normalmente... Desculpe, o que é esse friável? Quebra mais fácil. Então, quando você fica tão endurecido... Você, lógico, sem tirar sempre o que a academia diz, mas é uma forma de olhar. Pode perguntar para o odontopediatra. Normalmente, essa criança que faz essas cáries, a gente percebe uma criança mais rígida, mais endurecida, mais neurosensorial. Então, e quando a gente tem o contrário? Então, você entra naquela sala de aula e tem aquela criança mais bonachuda, mais gostosinha, que ri, que imagina. É uma criança mais solta. E essa criança vai ter tendências maiores para gengivite. Olha. Então, uma traz doenças escleroses, né? Que a gente diz? Doenças frias. E o outro traz doenças mais quentes, inflamatórias. E aí, essa criança, a mãe me fala assim, eu escovo, eu não sei por que tanta gengivite. Por quê? Porque é uma criança que precisa um pouquinho mais de contenção. Então, a gente consegue não só tratar, mas consegue dar orientações. Então, uma criança que precisa ser mais solta, uma criança que precisa brincar mais, ou uma criança que precisa de maior contenção. Então, esse todo, a gente vai para esse âmbito também. Eu acho muito lindo isso da antroposofia, essa questão da expansão e da contração, né? Que às vezes a gente está muito só olhando para a necessidade de expandir, né? E não entende que a gente também tem essa questão da contração. Isso eu aprendi quando minha filha estudava, né? Dessa questão de brincar fora, né? E do dentro de casa. Como isso é importante, às vezes a gente tá lidando hoje no dia a dia, os pais, quando os filhos estão dentro de casa, não conseguem contê-los, né? O cansaço é muito grande na educação. E isso deve afetar a boca, com certeza, né? A gente tem um exemplo muito clássico de expansão e contração. Então, na verdade, nós somos uma grande expansão e uma grande contração. Então, você acorda, vai para o mundo. Então, você expande. Dali a pouco, você vai comer. Os pequenininhos tiram um cochilinho. Recarrega a bateria, 100%. Eu queria fazer isso também. Não é? E vai para o mundo de novo. E começa a escurecer. Então, assim, é um grande ritmo. Na verdade, o que a gente fala, a criança pequena de 0 ao 7,
o que a gente tem de mais importante na vida deles é o ritmo. É aprender a lidar com essa expansão e essa contração. Então, um exemplo dentro da odontologia sobre isso. Você vai lá, chega um paciente com a boquinha muito pequenininha, muito atrésica. Aquela boquinha que a gente brinca que parece uma boquinha de passarinho. Então, vamos expandir essa boca. Sim. Mas a gente tem que lembrar que essa boca está numa cabeça, que está num corpo e que não está contraída sozinha. Então, a gente volta naquela criança endurecida, com aquela mente bem, bem idealista. Então, vai lá o ortodontista e expande a boca. Posso falar porque eu faço isso, né? Sim, claro. Mas por muitas vezes, dali 6 meses, a criança voltava, e um dentinho lá no fundo mostrando de novo a contração. Você fala, poxa, eu fiz tudo certo, o aparelho certo, o tempo certo. O que você esqueceu? De expandir o ser, né? Esse ser. Então, o que a gente fala? Vai brincar, vai fazer movimento. Movimento não é jogar, por exemplo, nada contra, mas uma criança pequena fazer exercícios muito rígidos, um esporte com muitas regras, vai brincar, vai fazer um circo, vai fazer musicalização, não é tocar, de repente, um instrumento. Você tem que expandir essa alma para que ela cantar, para que ela receba essa expansão e a gente consiga manter isso, ter uma contenção desse tratamento. Então, percebe? E o insucesso, se você for em congressos de ortodontia, a gente tem muitas palestras falando sobre recidiva. Por que voltou? Eu fiz tanto para se identificar, por que ele não ficou? Então, o que essa boca está mostrando para a gente também dessa expansão, dessa contração? E você tinha falado de bruxismo, que eu acho que é uma coisa que afeta não só crianças como adultos, né? Todos. O que é a experiência da medicina antroposófica, da odontologia antroposófica no bruxismo? Você sabe que sempre teve um bruxismo e um ranger de dentes. Um apertamento, na verdade, que são movimentos diferentes. O bruxismo, você faz este movimento. Meio que esfrega um dente no outro. E o apertamento, você trava os dois. Aperta, né? Aperta. É porque eu estou explicando aqui, porque o pessoal que às vezes vê no YouTube consegue ver, mas o pessoal do Spotify... Não consegue ver a mãozinha. Então, você faz vai e vem. Lateral. E o outro semi-embaixo. Melhor? Sim. E o que acontece? Então, sempre teve, adultos e crianças. Na pandemia, o Brasil é o país com maior número de casos de crianças com bruxismo. Isso antes da pandemia. Pós-pandemia, eu não sei te dizer, a gente não tem esses números ainda, mas não passou um dia pós-pandemia que não chegasse um caso novo. Nossa, tá rangendo muito. Por Aumentou. Quê? Aumentou, mas assim, aumentou muito. O que a gente percebe? O que aconteceu nessa pandemia? Então, de um dia para o outro, eles não foram mais para a escola. Falando em questão, falando das crianças. Social, né? Não puderam sair de casa. Os que moravam em prédio mal podiam descer. Todo o movimento que eles poderiam fazer no corpo, nas suas pernas, no sistema metabólico motor, parou. E na hora de dormir, quem trabalhou? O metabólico motor da cabeça. Então, assim, a gente pode ver por vários aspectos. O primeiro, o que o corpo não faz, a gente faz isso à noite. Ou um não desligar. Então, falando de uma outra forma da antroposofia, a gente pode também ver o ser humano pela quadrimembração. O que é uma quadrimembração? Nós temos o corpo físico, que é isso que está aqui. Sim. Um corpo etérico, ou a gente pode chamar de vital, que é o que traz vitalidade para este físico. Um corpo astral, onde estão as nossas emoções, nossas sensações. E um eu, que traz a nossa individualidade. Quando nós vamos para o sono, nesse sono, ali dormindo, você vê o corpo físico e o corpo etérico, que está vitalizando. Porém, e o corpo astral e o eu é uma outra história. Sim. Uma outra história. Mas se você fica com aqueles pensamentos, uma criança, por exemplo, que usa muita tela na hora de dormir, que fica jogando e vendo vídeo,
essas emoções não saem. Na hora do sono, elas permanecem ali trabalhando. E quem trabalha é a mandíbula. Então, o que você vai fazer? Pensando em sono, uma higiene do sono, que é o fundamental. Então, eu brinco com as mães, o que a galinha faz na hora que vai dormir? A luz começou a baixar, o que a galinha faz? Vai para o seu poleiro, não é assim? Sim. É uma sabedoria da natureza. Então, e nós perdemos essa sabedoria pela correria de dia a dia, por horários de escola, de cursos. Mas chegou em casa, ao invés de estar tudo aceso, tudo funcionando, tudo barulho, vamos contraindo. Então, segura um pouco a luz, diminui o uso de tela, alimentação. Criança pequena, uma boa história, uma massagem nos pés. Você leva a criança, para um sono muito bom. Sim. E só de você tratar essa higiene do sono, você já vê um grande resultado. E assim, podemos entrar com pomadas, com medicação antroposófica. Sempre a medicação antroposófica nos ajuda muito. E eu tenho, assim, quase 100% de sucesso com medicação e higiene do sono. Readequando essa criança nesse dia, né? Nessa história de contrair, expandir. Ou não precisa de mais movimento. É uma criança que não se move. Sim. Então, vai movimentar, vai brincar, vai gastar energia para que a noite consiga vitalizar. Porque hoje o que acontece, né? Essas crianças estão muito na tela, né? E aí na tela não se move, não corre, não brinca, não rala o joelho, né? Não machuca, não rasga uma calça. Né? Rasgar uma calça, então é importante, não é? né? Sim. Quanto muito na escola, agora que estão podendo recuperar isso, né? Porque é um retardo que a gente sofreu aí. Eu cada vez mais falo que realmente nos roubar, né, a qualidade do sono é realmente uma das maiores ditaduras que a gente passa. Né, dentre tantas outras. Se eu pego uma sociedade, né, e tiro dela a qualidade do sono, eu consigo manipular mais fácil essas pessoas, né? E o adoecimento de tudo isso está aí, né? É só a gente ver dados que a gente vai se assustar com o que está acontecendo muito, porque conta dados, não argumentos, né? E é só entrar na Organização Mundial de Saúde e olhar ali, você vai ver mesmo muita coisa. Quando a gente olha daí para essa criança, o pai e a mãe que está ali junto, como é que fica essa relação? Porque a criança, ok, que a gente consegue contornar, né? Mas como que é o adulto nesse processo, se não entende nada de antroposofia e nem de odontologia antroposófica? Existe uma resistência bem interessante. Ah, é? Então, o que eu costumo perguntar? E vocês? Que horas vocês dormem? A gente não dorme antes de 11h30, meia-noite. Fazendo celular. Então, vamos tentar todo mundo? E aí entra a resistência. Porque vamos combinar que a hora que você pega, e não é para deixar de usar. Sim, é uma excelente ferramenta. Não tem mesmo, porque a gente trabalha com isso. Sim. Mas vamos todo mundo? Então, vamos começar para o mais fácil. Diminui um pouquinho a luz da casa. Diminui a televisão. Né? Então, a gente vai com pequenos passinhos. Agora, vamos usar o celular até umas 8. Quando a família adere, aí sim, é muito tranquilo. Agora, quando existe essa resistência, mas é muito bacana, porque muitos não percebem isso. Então, fala, nossa, não é que eu estou dormindo bem? Então, quando a família percebe, e a grande maioria sim, você consegue fazer isso com todo mundo. E adultos, a mesma coisa. Adultos que vêm com esse bruxismo. E o que o bruxismo traz? Fala, por quê? Porque você tem desgaste de dente, muitas vezes com apertamento você tem fratura, trincas. Então, as pessoas vêm muitas vezes, os adultos, com esse tipo de queixa. Então, quando você explica, existe sim. Fala, nossa, é uma verdade. Mas não é fácil. Como qualquer adaptação. Sim, porque a pessoa tem que mudar. Mas é verdadeira. Um padrão, né? Sim. E é um padrão que todo mundo faz, né? E daí eu falo assim, se eu faço, todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Porque inconsciente já está ali, todo mundo, né? Total do inconsciente coletivo, né?
E outra coisa que eu queria perguntar, não sei se isso é tratado também, porque está na boca de certa forma. O ronco também é alguma disfunção na boca, alguma coisa que está ligada? Tem como ver isso dentro da odontologia antroposófica ou ele é uma questão mais otorrino, vamos assim dizer? Ele tem uma questão física, então tem alguns motivos pelo ronco. Eu costumo fazer, hoje em dia tem uma polissonografia que dá para fazer em consultório, então a gente consegue ver até um determinado ponto e depois sim vai para o otorrino, mas você pode começar com uma flacidez, isso vem com o passar dos anos, ou uma questão de otorrino mesmo. Mas aí eu sempre peço ajuda para o médico antroposófico, porque tem até um certo momento a gente entra, outro sempre, ou terapeuta, ou médico, enfim, nós temos, é multidisciplinar, é sempre um tratamento multidisciplinar. Isso é muito especial. Não, com certeza, porque quando a gente entende as ferramentas multidisciplinares que estão na nossa mão, quem ganha com isso é todo mundo, né? Sim. Você que está tratando, a pessoa que está recebendo o tratamento, eu não fazia noção do quão amplo era. O sono é bem, bem amplo. Às vezes, sim, precisa de uma cirurgia ou um aparelho auxiliar. Então, o dentista vai, mas depois a gente precisa, dependendo desse grau, da entrada do especialista, de um médico. E você falou também da questão de medicamentos antroposóficos. O que seriam esses medicamentos? A medicação antroposófica é uma riqueza. É onde meu coração bate muito forte. Então, a medicação, hoje a gente tem 2 farmácias antroposóficas no Brasil. A medicação antroposófica, ela é feita através de mineral, vegetal e animal. Sempre orgânico, biodinâmico. Então, você sabe que a hora que você está tomando uma medicação antroposófica, tem uma qualidade muito grande e ela é dinamizada também de uma forma diferenciada, de uma forma da farmácia antroposófica, que difere da homeopatia, enfim. São vários processos. Tá, e fazendo um adendo aí. O que seria dinamizar, assim, dinamizar para a pessoa que não conhece? Por exemplo, você pega um mineral, pega um ouro. Você não pegou o ouro e colocou lá dentro do frasquinho. Você pega e faz processos farmacêuticos onde você tem a imagem desse metal ali dentro daquele vidro. Então, a farmácia antroposófica tem vários passos diferentes para que se faça esse medicamento. Entendi. Quando você toma um remédio alopático, por exemplo, de primeira, ele tira a sua ação. Então, por exemplo, você está lá com a febre, dá um antitérmico, cortou a febre, está com uma dor de cabeça, cortou a dor de cabeça. Ele é muito rápido no seu começo, mas ele não se sustenta. Super importante. Nós não negamos jamais nenhum tipo de medicação. Mas pensa assim, eu tomava 25 miligramas de alguma coisa, hoje eu estou precisando tomar 100. A gente ouve isso bastante. Sim. Então, você pega uma grande parte do sintoma, mas com o passar do tempo, isso diminui. É como se o sintoma fosse burlando o remédio, se adequando, né? Se ajustando. Você acha que vai dar certo, né? Vou achar um meio. Quando você toma uma medicação antroposófica, você está ensinando o organismo a se curar. Então, a medicação antroposófica mostra um caminho de cura. E isso é muito lindo. Então, no primeiro mês, fala assim, nossa, não vi nada de diferente. Sim. Não funciona. Sim, porque a gente está acostumado. Não funciona. Como assim? Não tirou minha dor? Eu sinto as mesmas coisas. Porque ele pega um pedacinho desse sintoma, porque ele tem que ensinar esse corpo. Mas aí vai abrangendo muito mais. Então, é a hora que você tira o medicamento, porque o corpo aprendeu a se curar. Então, para uma mesma doença, como a cárie, por uma cárie eu posso dar tal medicamento ou um outro. E isso eu consigo individualizar. Não é o mesmo medicamento para todo mundo. Tem bruxismo. Mas aí a gente vai perguntar, como está seu sono? Como está a sua alimentação? Para as crianças eu brinco assim, se você tivesse que dar um nome, qual que é? Você está bravo, você está triste? E eles sabem falar. Então, o que quer dizer? Por onde que eu vou,
para chegar nessa cura. Por isso que é tão especial, porque são muitos e para cada ser eu consigo fazer de uma forma individualizada. Nossa, muito legal. É muito especial. E uma outra coisa que eu queria saber também, né? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente, quando a gente vai para esses procedimentos mais profundos, né? Como é, por exemplo, um canal, a extração de um dente, né? Que é algo mais, quer dizer, que esse dente quase não serve mais. Isso tem um outro olhar também para isso? Tem. O que acontece? Muitos desses procedimentos que você fala são inevitáveis. Uhum. Então, essa cirurgia, esse tratamento de canal, a gente pode ajudar o organismo num pré e num pós-cirúrgico para que ele aconteça. Ou esse nervo, quando você vai fazer um canal, na verdade, você tem 2 motivos. Ou por cárie, ou por trauma. Trauma no sentido de apertar mesmo, Sim. de tanto que você aperta, ou uma má oclusão. O que é uma má oclusão? Quando você morde errado. Então, a boca funciona como uma engrenagem. Sim. Quando essa boca não está engrenada, você pode pôr um pouco de força a mais em algum elemento, algum dente, que acaba sentindo. No começo, falando em nervo, né, falando no tratamento de canal, muitos medicamentos a gente consegue entrar, mas muito no começo. Mostrando a forma, ou trazendo vitalidade, ou fazendo um movimento, quer dizer, usando os metais, eu estou dizendo, depois a gente pode falar sobre. Mas em determinado momento, tratar é tratar. Então, vai lá, faz o canal. Então, tudo não é uma coisa assim, só existe isso. Não, a academia nós vamos com esse olhar ampliado. Mas os tratamentos, tendo que ser feitos, têm o apoio da medicação, mas são feitos da mesma forma. E isso é muito importante de falar, Márcia. Quando você sentou na cadeira para fazer, eu brinco com os alunos. Sentou na cadeira, você vai tratar a cárie como você aprendeu na faculdade, você vai fazer um canal. Então, não existe uma técnica antroposófica, não. Cada dentista vai fazer com a sua formação. Mas ampliar o olhar, medicar, orientações pedagógicas, orientar para uma terapia, por exemplo, aí sim entra a ampliação da antroposofia. Sim, né? Porque não tem como a gente negar essa boca. Jamais. Que ela tá, né, até nas culturas, né, filosóficas e religiosas, diz que a boca fere, né? As palavras ferem. Então, é um órgão nosso maravilhoso que pode trazer conhecimento, pode também trazer dor. Então, tem que olhar para isso, eu entendo, né? Por isso que eu fiz questão de que a gente conversasse aqui, olhar para essa boca com mais amor, né? E que ela faz parte do nosso corpo e faz parte do todo. E ela é a individualidade. A gente brinca que brinca não. Começa, né? A gente fala que os dentes são os portões da boca, que separam o mundo da individualidade. Então, ali na boca você tem não só essa separação do que é do mundo, do que é meu, como você expressa o que você tem para o mundo. Então, é um portal muito importante. É muito especial. Claro, e os dentes, na sua grande maioria, eu sei que existem pequenas exceções, mas a sua grande maioria, em todos os seres humanos, é a única coisa que nasce depois que a gente nasce, né? Então, olha, tem alguma riqueza nisso, né? Tudo bem que a questão da amamentação, que o bebê precisa amamentar, mas, né, poderiam outras coisas vir depois, mas por que, né, esse contato com o mundo através da boca? Tem animais que não, né? A maioria dos animais já nasce, já tem dente, tem que sair à luta, tem que comer, tem que caçar, tem que sobreviver, e a gente tem ainda que ficar na papinha. Você sabe que quando a gente fala de dentições, tem os dentes de leite. Os dentes de leite começam a ser formados quando o bebê ainda está no útero. Então, são presentes que eles recebem dos pais. Então, se você olhar os dentes de leite, todos têm o mesmo formato. Então, você olha o dentinho anterior, quase todas as crianças, dá para dar uma diferenciação, como essa criança que eu contei, que é miudinha, é um dentinho mais fino. Esse mais metabólico, um dentinho maior, mas quase todos iguais. Os dentes permanentes, eles começam a ser formados quando a criança tem 6 meses.
ela vai formar a sua dentição. Então, sai esses presentes. E aí, a troca dos dentes na odontologia antroposófica é um assunto à parte. Porque o que a gente fala? Que esse primeiro setênio, nossas forças estão ali para formar o nosso corpo físico. A hora que dá a primeira troca, que são os inferiores, né? Os anteriores e inferiores, mostra que essa criança está pronta para um próximo passo. Então, a troca mostra a prontidão, e na escola Waldorf, a prontidão para ler e escrever, mostra uma maturidade e mostra, hoje em dia, você tem muita má formação de molar. Então, é um dentinho que nasce mais, como se fosse uma pedra pomes. Ele é um dente mais fraquinho, vamos colocar assim. Mais poroso, assim? Mais poroso. Aham. Mostra a força que essas crianças estão tendo ou não da formação desses dentes. E aí você já coloca toda aquela parte da individualidade, do querer, do fazer dessa criança. Então, esse é um capítulo, assim, muito especial também, dentições e troca de dente. E os dentistas tradicionais, que, né, têm a sua formação, seja recente ou com mais tempo, como eles acabam encontrando vocês, esse olhar e dizer assim, opa, quero ser um dentista antroposófico? Acho que eu gostei. Lá em São Paulo, a gente tem a Associação de Odontologia Antroposófica, que é uma associação que tem 6 anos. A odontologia antroposófica, lá no seu início, era uma formação junta com os médicos. Do médico antroposófico. Do médico antroposófico. Destacou e nós percebemos a necessidade de trabalhar junto. Não só com médico, mas médico, terapeuta, fono. Então, existe um curso de odontologia antroposófica que funciona. O primeiro ano, como eu disse, uma formação para todos os profissionais da área da saúde. Então, estão todos juntos. E o segundo ano, médicos e dentistas. E alguns módulos junto, alguns módulos em separado. Mas é uma formação. E eu costumo falar que é uma formação que, primeiro, é um presente para nós mesmos. Que depois que você tem essa visão ampliada, você não consegue tratar um dente por tratar, ou pensar em você de uma forma assim, só estou aqui, só tenho esse corpo. Então, e essa formação pode ser feita. Lá em São Paulo existe a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Regional São Paulo. Mas tem várias pelo Brasil. Então, pode ser feito cada um na sua regional e o segundo ano em São Paulo. Nossa, é uma formação linda. Muito show. Bom, vamos tentar ver as perguntas aqui, depois a gente vai complementando, porque é muita coisa nova. Vamos ver o que tem para a gente perguntar. A Sofia Beatriz, o tratamento muda alguma coisa do tradicional? Eu sei que um pouco você falou isso, mas, né, acho que mais aquela preocupação de dizer assim, posso fazer as duas coisas ou tenho que só fazer uma, né? É o mesmo tratamento. Então, é uma anamnese, né, uma primeira consulta muito diferente. A partir disso, o tratamento sempre é aquilo que a gente aprendeu na academia. Não existe uma técnica, como eu disse, mas o olhar, a medicação, a terapia é diferenciada. Mas vai tratar uma cara igual a todo mundo, vai fazer o canal como foi feito na academia. Legal que você falou isso sobre a anamnese, né? Quer dizer, uma anamnese mais ampliada te dá uma condição de olhar para aquele ser como um todo, não só o dentinho, né? Eu começo perguntando, nasceu como? Para as crianças. Sim. E a mãe faz assim, fala, como assim? Não, porque mamou, essa é uma pergunta que a gente já faz, mas nasceu bem? Então, é uma pergunta, é uma anamnese muito ampliada para a gente chegar de uma forma diferente naquele ser que está com a gente ali, que nos escolheu, na verdade, né? E você deve ter histórias lindas de transformação. Tem alguma que marcou, assim, muito? Eu já volto para as perguntas, tá? Tem, assim, quando a gente... Crianças que têm muito medo. Então, assim, eu lembro de uma, por exemplo, que chegava na cadeira e virava um feto. Uau. Então, ela dobrava. O medo era tanto... Então, são algumas sessões para a gente abrir. Então, como que a gente vai abrir esse ser para receber outro? Então, fala, nossa, mas isso o dentista faz? Faz. Porque ela precisa perder o medo, não só de mim. Sim.
Né? Da Então, vida, né? Da vida. Então, sou eu, foi uma médica, foi uma massagista rítmica, que é uma outra terapia. Uhum. E aí, agora, chegando no consultório, mais velha, de sorriso e de abraço, que Olha não só. suportava toque. Então, é muito bonito de você ver, não só essa boca mais, né, mais saudável, mas você vê um ser humano brilhando. Essa menina brilha. E é isso que eu falo, a boca é tudo, né? Porque é Sim. a nossa porta da nossa alma, né? No meu trabalho na quântica, a gente sempre diz que a boca é a porta da alma, né? E a confiança de entregar a boca para alguém Não tem é que ser fácil. muito grande, né? Vamos ver a outra pergunta lá. Juliana Fernandes. Como faz para ser um dentista antroposófico? Sim, você Então, também isso. falou, mas é só procurar a associação. Associação. A pessoa primeiro, acho que uma coisa importante que talvez seja o olhar dela, primeiro ela tem que estar formada em odontologia, certo? Pode até estar na graduação, Uhum. mas tem que ser dentista. Sim. E aí, o primeiro ano são 8 módulos, Uhum. de sábado e domingo, e 2 módulos um pouco maiores. O segundo ano, a mesma coisa, 8 módulos de fim de semana e um módulo um pouco mais, que a gente chama de intensivo, de alguns dias a mais. Uhum. É uma formação bem grande no sentido de completa, de ampliada. Não é uma coisa que você vai, um final de semana, aprendeu, vamos lá. Uhum. E é um presente primeiro para você. Sim, primeiro a gente precisa se transformar, não é? Sim. Eu já fiz várias formações e realmente o primeiro a transformada aí sou eu, Não é? para que a gente possa ter condição de ajudar os outros Sim. nesse caminho, né? E aí, cada módulo que você faz, então você vai né, acreditar no que eu estou falando. Você olha a pessoa de uma outra forma. Eu falei, eu nunca tinha percebido isso. Aí, no próximo, nossa, existe isso. Uhum. E muitos alunos falam assim, as pessoas me falam, nossa, você está tão diferente. Sim. É uma transformação. E pode ser feito online ou não? A pessoa Presencial. Todos presenciais. Presencial, porque tem os momentos de aula teórica, mas tem os momentos de música, de euritmia, de farmácia, porque o segundo ano é um ano bem complexo com farmácia, para a gente aprender essa grandeza, não só a farmácia para odontologia, como eles fazem a farmácia junto com os médicos também. Uhum. Então, é muita riqueza. Infelizmente, a gente não consegue no online, Uhum. mas para facilitar, sim, cada um pode fazer na sua região esse primeiro ano e o segundo ano para São Paulo. Nossa, muito legal, não tinha noção disso. Vamos lá ver outra pergunta. Cirilo Toso. O remédio antroposófico atrapalha os medicamentos que eu já tomo? De jeito nenhum. Não tem interação medicamentosa? Não. Isso é uma pergunta muito frequente. Mas eu tomo o remédio da pressão, o remédio do coração. Não. Uhum. E jamais nós tiramos uma medicação. Sim. Né? Não compete. Então, essa medicação que você toma continua e você amplia com a medicação antroposófica, mas jamais trocar e uma não briga com a outra, vamos dizer assim. Uhum. Bom, eu tenho mais umas perguntinhas porque eu acho que é importante isso. Uma coisa que tem da antroposofia que eu acho que deve impactar na análise que vocês fazem, a questão dos temperamentos das pessoas. Melancólico, isso interfere no tratar ou no olhar para esse ser humano? E se você podia falar um pouquinho desses 4? São 4, né? São 4. Os temperamentos é algo, assim, no mínimo, muito divertido. Uhum. Tanto que tem o filme, né? Sim. Ele é maravilhoso. Então, agora tem o Divertidamente que mostra isso, maravilhoso. Né? E o que acontece? O temperamento em si é mais nesse trato. Então, uma criança colérica ou uma criança fleumática, melancólica, como que eu acesso? Eu sabendo como é essa criança, eu tenho um acesso muito mais fácil. Não adianta eu querer tratar, assim como nós temos os filhos, não adianta querer tratar todos iguais. Eles a mesma coisa. Você consegue perceber um pouco em formato de arcada e formato de queixo simples. Um colérico, que é aquela pessoa, o vermelhinho do filme. Sim. Você vê uma pessoa de rosto muito quadrado.
Não é assim? Uhum. Ou uma pessoa muito melancólica, que é uma pessoa muito comprida. Mais você ovalado. tem um rosto mais comprido. Uhum. Então, o formato de face, formato de arcadas, você vê. Mas de tratamento é mais no trato pessoal. Sim, nossa, muito 10. Voltando para a criança, né? Para o do 0 a 7, que a gente vê a constituição mais neurosensorial, mais metabólica, tem uma história que eu faço que é muito divertida. Então, quando eu vou fazer uma limpeza, uma profilaxia, eu pego uma caixinha e chacoalho e falo, olha, a gente vai agora usar o pó da fada para limpar, para dar brilho. O neurosensorial, o que é durinho, né? Ele olha para mim, você sabe que não tem fada, né? Mas eu tenho. E o que é aquele que imagina, né? O mais metabólico, nossa, mas ela é tua amiga? Ela tem WhatsApp? Ela que traz, você vê ela passando aqui. Então, olha que muito bacana. E lógico que eu vou continuar a história de acordo com que eles voltam. Mas é muito especial. Nossa, muito lindo tudo isso. Olha, eu sei que a gente poderia continuar, mas estamos aí no tempo já justo. E aqui a gente faz uma pergunta no final que vem do campo quântico, tá? Para você hoje veio a pergunta número 2. Então, vamos ver aqui. Que é perguntar o que seria um enigma para você ainda nessa vida? De forma geral ou de odontologia? Do que você quiser responder, deixa o seu coração falar. O quanto a gente tem ainda para conhecer esse ser humano? Porque por mais que a antroposofia amplie, tem muito mais para a gente conhecer. Eu acho que o ser humano é um grande enigma. Mas é maravilhoso conhecer. Que lindo. Bom, então, mais uma vez, quero realmente te agradecer por esse carinho de ter estar aqui. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas é o primeiro passo, né? Com certeza. Agradeço muito. E como eu sempre digo, vamos despertar.